Olá, eu sou Daniel Teran Duarte e hoje falarei sobre um assunto comum no dia a dia de quem gerencia projetos. Quem já trabalhou ou trabalha com projetos sabe que nem sempre tudo sai como planejado. Profissionais adoecem, entregas de produtos necessárias ao projeto atrasam, entre outros imprevistos. Quando uma situação desta ocorre, o gerente de projetos, invariavelmente, analisa o cronograma para mensurar quais serão os impactos causados por estes imprevistos. O que na verdade o gerente de projetos está analisando é se a atividade atrasada irá prejudicar a próxima atividade ou a data de término planejada para o projeto. Ou seja, ele está verificando se há folga para esta atividade. O vídeo de hoje apresenta como realizar o cálculo de folga de atividades, tomando como base o exemplo do diagrama de rede apresentado na postagem 7.2 sobre gerenciamento de tempo do projeto. As fórmulas utilizadas para calcular a folga de uma atividade são os primeiros itens que devem ser compreendidos. Há duas fórmulas para calcular uma folga. A primeira fórmula apresentada consiste em subtrair a data de início mais tarde da data de início mais cedo. A outra maneira de realizar o cálculo é bem parecida. Trata-se da subtração da data de término mais tarde da data de término mais cedo. Uma vez apresentadas as fórmulas, pode-se agora realizar o cálculo da folga da atividade. Para auxiliar neste cálculo, pode-se fazer uso do quadro para cálculo de folga. Neste quadro, há os seguintes itens. Início mais cedo. É o momento mais cedo onde uma atividade no cronograma ou projeto pode ser iniciada. Duração. É a quantidade de tempo necessário para a conclusão da atividade. Término mais cedo. É o momento mais cedo onde uma atividade no cronograma ou projeto pode ser concluída. Início mais tarde. É o momento mais tarde onde uma atividade no cronograma ou projeto pode ser iniciada. Folga. É o tempo livre de atraso permitido para a atividade sem que ela impacte a atividade sucessora. Término mais tarde é o momento mais tarde onde uma atividade no cronograma ou projeto pode ser concluída. Agora sim pode-se realizar o cálculo da folga. Como pode-se ver, na parte superior à direita do quadro encontra-se o IMC. Este exemplo inicia contando do zero. É comum também ver este modelo de cálculo começando com 1. Isto é aceito pelo PMBOK e no exame para PMP. Porém, por critério de facilidade, eu prefiro a utilização do zero. Na parte central superior do quadro, encontra-se a duração da atividade. Ela é fundamental para a realização do cálculo de folga. A soma da data de início mais cedo e a duração da atividade tem como resultado a data de término mais cedo, localizada na parte superior à esquerda do quadro. Atente-se que para realizar o cálculo de folga é necessário correr o diagrama de rede nos dois sentidos, ou seja, do início para o fim e depois do fim para o início. Agora, no exemplo apresentado, pode-se verificar a realização dos cálculos para todos os caminhos de rede disponíveis neste exemplo. Esta simulação nos possibilita encontrar o caminho crítico, ou seja, a sequência de atividades que representa o caminho mais longo de um projeto e, consequentemente, a duração mínima deste projeto. Neste exemplo, é o caminho que se destacou em sua tela. Trata-se da atividade C, G, I e M. Outro ponto a ser destacado é o valor atribuído ao início mais cedo para atividades sucessoras que são precedidas por duas ou mais atividades. Neste caso, a atividade sucessora deve considerar como valor de início mais cedo o maior valor de término mais cedo de suas atividades predecessoras. Se você se atentar à atividade M, verá que ela é precedida pela atividade I e pela atividade H, e assume o valor de término mais cedo de I como sua data de início mais cedo. Este mesmo exemplo se repete na parte superior, com a atividade L. Agora, será realizado o caminho de retorno. Iremos correr o diagrama de rede do fim para o início. À direita, na parte inferior do quadro, tem-se o TMT, ou término mais tarde. O término mais tarde das atividades também possui uma particularidade. Atente-se novamente para a atividade L e a atividade M. Note que o término mais cedo de L é 28. Porém, para que o cálculo de folga seja correto, você deve considerar como a data de término mais tarde o maior valor da data de término mais cedo para todas as atividades que iniciarão o caminho de volta. Neste exemplo, o maior valor para a data de término mais cedo é o da atividade M. Sendo assim, a atividade L irá assumir este valor como término mais tarde. Já a atividade M assumirá o seu valor de término mais cedo, uma vez que não há outra atividade de término mais cedo com um valor maior. Se você notou, o caminho de retorno começará com as atividades que iniciarão este caminho assumindo o término mais cedo da atividade do caminho crítico. Na parte central inferior do quadro, há o valor de folga que foi obtido por meio da subtração do valor de término mais tarde do valor de término mais cedo. Na atividade L, verifica-se a subtração do valor 35,
que é o término mais tarde, do valor 28, que é o término mais cedo. Esta atividade apresenta uma folga de valor 7, podendo ser 7 dias, 7 horas, 7 semanas, depende da unidade de período de trabalho utilizada no cronograma. Já na atividade M, o valor de folga apresentado é zero. Isto deve-se ao fato de que o caminho crítico tem por característica a ausência de folgas para suas atividades. O quadro inferior à esquerda apresenta a data de início mais tarde, também chamado de MT. Este valor é obtido por meio da subtração do valor de término mais tarde da atividade em relação à sua duração. Na atividade M, o término mais tarde tem o valor de 35 e a duração tem o valor de 6. Logo, 35 menos 6 resulta em 29. Na atividade L, o cálculo se confirma. 35 menos 3 resulta em 32. Conhecendo os valores de início mais tarde e início mais cedo, é possível verificar se o cálculo de folga está correto, por meio do primeiro modelo de cálculo apresentado, ou seja, subtrair o valor de início mais tarde do valor de início mais cedo. Na atividade L, o início mais tarde tem o valor de 32, já o início mais cedo tem o valor 25. O resultado da subtração é 7, confirmando que o cálculo de folga foi executado corretamente. Agora, o valor de início mais tarde da atividade sucessora será informado como o valor de término mais tarde da atividade predecessora. Ou seja, o valor de início mais tarde de L será o valor de término mais tarde de K e J, e assim também será para as atividades I e H em relação à atividade M. Isto se aplica a todo o diagrama de rede. Assim eu encerro a explicação de hoje. O tema apresentado é fundamental para quem gerencia projetos, pois conhecimento sobre caminho crítico e sobre folgas possibilita ao gerente de projeto a execução de manobras no cronograma, caso estas sejam necessárias. Outro ponto relevante é que este tema é extremamente explorado no exame para PMP, e sua compreensão é fundamental para que o candidato tenha sucesso na prova. Obrigado e até o próximo vídeo.